Bom dia, alegria! Vamos falar sobre saúde das costas, vértebras, a dorsal, cervical, sacro, ciático. Vamos! Esse foi um dos temas mais pedidos nesse final de semana, quando eu coloquei uma caixinha nos stories do Instagram, perguntando sobre qual parte do corpo você gostaria de trabalhar, meditar e se aprofundar. Então, a coluna foi um dos tópicos mais pedidos nos stories. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram da enquete e dizer que essas são as meditações diárias de segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã. Eu sou Roberta Simons, é um prazer, seja muito bem-vindo, bem-vinda. E para a gente refletir sobre a coluna, olha a importância e a semântica dessa palavra, coluna. A nossa coluna é uma coluna de sustentação, suporte e estrutura, aquela que nos dá o apoio, que nos apoia. Sobre ela nós estamos. Então, gente, deixa eu ver aqui que horas são que horas são aí? É 8h30, né? Então tá certinho, tá certinho. Que eu tô com meus relógios todos com as pilhas fracas aqui em casa. E nos eletrônicos tem essa discrepância aí. Mas eu acho que tá certinho, né? 8h30. Então, sobre a coluna. Voltando para nossa estrutura. Se a coluna é a nossa estrutura e nós estamos suportados por ela, nós também precisamos observar a questão do que nós suportamos. A coluna está ligada à nossa árvore genealógica, ao passado. Tudo que está atrás da gente fica no passado, é do passado. Então, quando nós temos dores na coluna e sensações na coluna, nós observamos a que fato ou pessoa do passado nós estamos atrelados e ligados. Então, tem uma questão genealógica, transgeracional também, pela visão sistêmica. Acreditamos que muitas vezes nós tomamos dos nossos pais, avós, bisavós, etc., questões que não são nossas, né? Às vezes por inconsciência, a gente também chama, entre aspas, boa consciência, pela visão sistêmica de Bert Hellinger, que traz o quê? A compreensão de que a gente, nosso estado infantil, na nossa inconsciência infantil, nós seguimos com boa consciência, uma consciência parece leve, e aqueles padrões repetitivos da família. Mas a gente sabe que eles não são sempre os melhores, né? E que nos fazem travar na nossa individualidade, nos faz travar na nossa vontade, na nossa força, às vezes, de querer fazer diferente, de mudar padrões da família. Então, as costas, às vezes a gente dói as costas, tanto faz no lugar, a gente vai ver parte por parte das costas, para compreender de que forma isso pode influenciar fisicamente algo que estamos atrelados inconscientemente, mentalmente, inconscientemente. Nossa alma às vezes está atrelada, né? Além dos aspectos genealógicos do passado, as costas também estão relacionadas a esses dilemas da vida. Então, como nós suportamos as costas, como nós suportamos os grandes dilemas da vida. Então, nós temos, como a gente também fala, né, uma expressão, costas largas. Eu tenho costas largas, eu vou, né, recebendo tudo, vou pegando mais do que eu deveria, poderia e tudo mais. Que mais? Então, basicamente é isso, assim, aí tem vários aspectos que a gente pode ver só um pouquinho aqui, vários aspectos que a gente pode ver sobre as partes de cada
das costas. Eu tenho aqui o livro Linguagem do Corpo, Aprenda a Ouvir Seu Corpo para uma Vida Mais Saudável, da Cristina Cairo. E aí eu fiz também uma colinha aqui para mim e a gente vai refletindo juntos e vendo. E também tem, claro, todo esse trabalho que eu desenvolvo com as pessoas de Reiki, que a gente vê essas estruturas das costas, de constelação familiar e de terapia sistêmica, em que nós conseguimos compreender de onde vêm os problemas nas costas. Uma vez eu fiz uma constelação para a dor nas costas e estava relacionado a... Era uma mulher que tinha muitas dores nas costas, estava relacionado ao amor que ela tinha inconsciente, pelas antepassadas, tomando as dores das antepassadas que tiveram muitos abortos e muita dificuldade de ter filhos. Ter filhos para elas era algo muito pesado, muito difícil. Então, quando a pessoa se vê emaranhada numa situação dessa do passado, pode ser que as costas sejam um lugar de expiação, como nós chamamos, de compensação, ou de um lugar onde o sintoma pode aparecer se ela ainda estiver atada a essas dores das mulheres do passado. Nós podemos escolher se nós queremos continuar na dor que a gente viu, de onde vem, ou se nós queremos sair dessa dor, né? O que acontece é que muitas vezes nós ficamos muitos anos atrelados a uma dor inconsciente e aí fica difícil de uma hora para outra, de um dia para o outro, sumir tudo. Mas aí vai fazendo todo um trabalho de fisioterapia, de exercícios físicos, de liberação energética, de Reiki e etc. Várias terapias que vão ajudando o corpo a se lembrar novamente de que ele é luz e ele é amor. Né? E se não, e aí a nossa mente, lá da nossa criança interior que está atrelada inconscientemente a questões que nem sabe, né? Porque é inconsciente. E quando o adulto vê de onde vem a causa das dores, aí a gente pode escolher fazer diferente. Vai precisando fazer um exercício físico para retomar a cabeça e lembrar de que é possível sim não ter dor, é possível sim se livrar da dor. E para isso precisa primeiro ver a causa e depois continuar fazendo os esforços necessários do dia a dia para conseguir esse mindset, essa configuração da mente, ela voltar para um prumo, voltar para um lugar mais saudável, lugar saudável. Se está acostumado a um lugar que não é saudável, depois volta para um lugar saudável, né? Então nós precisamos também de um tempo para voltar a essa nova estrutura. Então, vamos ver aqui. A coluna é um suporte, um pilar de estrutura óssea e muscular. A coluna, ela é responsável pelos movimentos dos braços, pernas e dos órgãos. E pela análise psicológica, como vimos, ela simboliza essas raízes genealógicas e tudo que suportamos dos dilemas da vida. Lombar, vamos parte por parte. Lombar, depois dorsal, depois o sacro, depois o ciático. E depois, tem mais um aqui, cervical. Vamos começar com a cervical. Qual é a compreensão metafísica de problemas na cervical? O cervical liga razão e emoção, cabeça e emoção, mente, pensamentos e emoção. Uma pessoa que tem muitas dores na cervical disse, pela visão metafísica, que está ligado a uma pessoa mais sargentona, uma pessoa que é dura, mais durona com os outros, quer controlar os outros e tem mais dificuldade de se livrar dos prazeres pessoais. Se livrar não, de se permitir os prazeres pessoais. Tem mais dificuldade. Então ela está mais ligada a essa dureza e querer controlar tudo e todos. Então imagina que
Aqui o pescoço, tá? E se vê muito isso nas constelações, assim, o pescoço. Então, se a pessoa tá com dor no pescoço e tal. Ontem até fizemos uma constelação que eu participei, que era um gelo nas costas, na cervical. Justamente, tinha um gelo na cervical. E aí nós colocamos, a Cris Panis colocou um representante para o gelo na cervical. E era uma ancestral, né, que estava atrelado a essa energia dessa pessoa, desse sintoma, no caso da constelação. Aí a pergunta que se faz, para quê e por amor a quem do nosso sistema familiar, mesmo que de forma inconsciente, nós estamos atrelados a essa dor na cervical, a ser durona? Tem alguma antepassada ou antepassado que era durão, que era sargentão, que era duro na queda? Então, ficar atrelado a essa energia do passado, opa, até que ponto vale a pena me trazer dores, né? Então, é uma reflexão que a gente pode fazer. E se você tiver um caderno de autoconhecimento e você tiver alguma dor na coluna, coloca essa pergunta, anota essa pergunta, essas questões aí para você refletir depois, meditar mais a fundo várias vezes, para ir desenosando essas dinâmicas, ok? Tirando esses nós dessas dinâmicas. Dorsal. O que nós temos quando dói a dorsal? O dorsal é bem no meio das costas, ok? Depois da cervical, vem a dorsal. Culpa. Geralmente relacionado à culpa. Culpa em relação a si ou ao outro. E aí vem as autopunições. Medo de fracasso, de tristeza, tem uma rigidez no pensamento, pode ter uma certa amargura, pode ter certos conflitos internos, baixa autoestima, se rebaixam, se desvalorizam. Então, a dorsal tem essa sensação. Qual é a frase que vem, a pergunta que vem para a dorsal é: o que vem para mim aqui é: até quando? Né? Até quando ficar se culpando, se desvalorizando? Até quando? Até quando? Uhum. E aí agora vamos para a lombar. A lombar tem a ver com dinheiro, insegurança financeira, sexo, dificuldades ou insegurança ou abusos relacionados ao sexo. Então pode dar dor na lombar. E o terceiro aspecto das dores na lombar é indecisão. Então, um sentimento de raiva de si mesmo por ter passado tanto tempo com o problema e não conseguir resolver. Arrasta os problemas e aí tem dificuldade de resolver e aí sente raiva por essa indecisão. Então, uma indecisão, questões ligadas ao sexo e dinheiro, essa insegurança. Eu tinha muita dor na lombar na época do colégio, do ensino médio, por essas inseguranças também, essas indecisões do vestibular, o que eu vou estudar, o que eu vou fazer, essa questão dos hormônios, né? Então, de querer estar fazendo performances que não fazia, que não tinha e tudo mais. Então, isso eu lembro que eu fazia massagens, fazia alongamentos na lombar, e bem típico da adolescência, né? E aí, claro, também quando tem conflitos internos nos relacionamentos, pode dar muita dor na lombar. Próxima etapa é o ciático. Vamos para o ciático antes do sacro. O ciático não se permite sentir prazer. Prazer não se permite se cuidar, então de buscar passeios, dançar, namorar, curtir, jantar fora, ou ter prazeres, bicicleta, brincadeiras. Então, questões de prazeres pode doer o ciático. Não vive como gostaria, é uma insatisfação na vida,
E aí o que acontece? A pessoa se fecha como uma ostra. E ela está resistente a viver a vida, resistente aos prazeres, resistente a curtir da vida. Ela bloqueia. E o ciático tem isso, né? Um movimento bloqueado. Então tem uma questão eu faço doer o meu ciático para me bloquear dos movimentos da vida para o futuro. Então por medo, eu paraliso e não fluo com a vida. E aí, para quê, né? A gente pode se perguntar, para que se fechar? Por amor a quem se fechar e não viver a vida? Por amor a quem do sistema familiar, não deixar fluir o amor e a vida? Até quando eu vou continuar bloqueando os meus prazeres da vida? E viver a vida, e me conectar com a vida? Até quando? Até quando eu vou ficar reclamando da vida? Até quando? Até quando eu vou buscar me fechar e me paralisar? Eu vou me bloquear. Ou eu vou lá e faço. Vou lá e mudo. Vou lá e faço diferente. Experimento, tento, erro. Na coluna a gente diz, pode errar. O importante é se permitir fazer, né? E não ficar como uma coluna parada ou uma coluna móvel, flexível, que vai lá e faz, né? Então, dor nas costas, tô pegando muito peso, muita responsabilidade. E aí vem o sacro. O sacro é dificuldade com mudanças na hierarquia, não sabe perder, apegada ao passado, apegada a teimosias, não aceita o novo, dificuldade com o novo, dificuldade em aceitar que o mundo muda, mas o mundo muda, os conceitos mudam, a vida é cíclica, tudo muda o tempo todo no mundo. E quando dói as costas é porque nós estamos resistentes às mudanças. E quando dói o sacro, nós estamos com resistência a se permitir mudar. Por amor a quem essa resistência? Né? Para que se manter resistente? O que eu ganho com isso quando eu me mantenho resistente? Qual o meu ganho secundário quando eu me mantenho com medo e resistente? O que eu ganho com isso? Eu ganho o quê? Eu ganho me manter no desamor, eu ganho sendo vítima e os outros olhando para mim, eu ganho possibilidades de agredir o outro como revanche, já que eu estou me sentindo incomodada, raivosa, que é uma forma de se sentir vítima, os agressores sempre são vítimas antes, então o que eu ganho com isso? Continuando no sacro. Deixar que as pessoas tomem o seu próprio rumo, deixar as pessoas viverem seu próprio rumo, se posicionar com firmeza diante de inovações, de pensamentos, de ofensas, tá? Isso aqui eu vou fazer um exemplo também. Mais autopoder, mais viver prazeres da vida, mais determinado e mais dependência. Então, no sacro, nós temos aqui, é a questão da dificuldade com aceitar as mudanças da vida. 2, recebemos ofensas, recebemos questões difíceis, desafiadoras. Como nós reagimos? Nós não reagimos, nós não agimos em cima disso, nós apenas recebemos a ofensa e ficamos parados, estaqueados, vai doer o sacro. Vai doer o sacro. Se nós nos colocamos de forma determinada, focada, objetiva, madura, firme e dizer não para o que é não, dizer chega, ou dizer isso aqui é o seu limite, ou dizer esse aqui é o meu limite. Então, se colocar de uma forma firme é muito importante. Existe o síndrome da boazinha. O síndrome da boazinha muitas vezes acontece que
nós queremos agradar os outros, né? Assim como na infância nós queríamos ser amados pelos nossos pais, então o que acontece na vida adulta? Muitas vezes, se a gente continua nesse esquema da mente, de pensamentos e emoções ligados ao nosso passado, um pensamento mais infantil, nós queremos agradar os outros. Na síndrome da boazinha também, nós ficamos querendo agradar as pessoas, simplesmente. E às vezes dizer um não, ou ser firme, ou dizer, botar os limites e as fronteiras nessas relações pode contribuir muito para a saúde de ambos, né? Das duas pessoas ou de todas as pessoas, porque nós sabemos o quanto é importante nós botarmos os limites, né? Sim, compreender os nossos limites e botar os limites. E é isso, dificuldade para mudança, firmeza, é isso. E esse prazer, os prazeres da vida. Se abrir para os prazeres da vida no sacro também, que é um lugar do chakra básico. E no chakra básico nós temos o pertencimento, nós temos a eliminação dos medos, nós temos todo sentimento de segurança e prazeres também, né? Os prazeres. Muito bom, muito bom. E o exemplo que eu tenho para dar do sacro, uma vez me doeu e eu tinha frequentado um lugar e eu recebi ofensas de uma mulher e eu fiquei estaqueada, eu não fiz uma reação de botar limites naquilo, né? Eu simplesmente olhei assim, digo, essa pessoa tá louca, essa pessoa tá fora, assim, ela tinha bebido, ela tava fora de si e tal, mas eu olhei assim, sabe, com um olhar de, nossa, né, ela tá fora de si. E ela foi embora, e eu fui embora. E aí eu fui para casa no dia seguinte, o que aconteceu? Dor no sacro, de sentar exatamente onde eu estou sentada aqui, com a mesa, a cadeira, mas eu não conseguia. Eu fiquei, acho que 1 hora, 2 horas ali tentando trabalhar, estudar, não lembro o que era. Me doía, me doía, me doía, assim, latejava, latejava, latejava. E eu disse, meu Deus. Aí eu fui pro tapetinho do yoga, comecei a alongar, botar as pernas para um lado, botar as pernas para o outro, puxar as pernas para cima. E nada resolvia, nada aliviava. Aí eu peguei o celular, botei metafísica sacro. E aí eu vi Cristina Cairo, todas essas compreensões de que ela falava sobre o que eu falei aqui, né? E eu disse, bom, vamos resolver isso. Comecei a escrever isso no caderno de autoconhecimento e liguei para um amigo que eu tinha conversado sobre essas coisas numa semana antes, e conversando com ele, ele foi falando frases, foi trazendo compreensões também para ressignificar essa situação, e no final da ligação, o que aconteceu? Já estava de 100% de dor para 100% de saúde e de não dor, né? Então, as coisas, elas podem, quando a gente aceita mudar nosso mindset, a gente pode ficar mais sensível para o corpo. Isso tem um lado ruim de perceber mais coisas, mas é um lado muito bom de conseguir aliviar. Apenas com os sussurros do corpo a gente consegue aliviar muito mais rápido as coisas. Então a gente sente e libera, sente e libera. Essas são as possibilidades que nós temos quando a gente vai observando mais o nosso corpo e se colocando mais a ouvidos do nosso corpo. Muito, fica muito mais leve, muito mais libertador. Vamos para a nossa... Muito bom, gostou, Vanessa? Oi, Vanessa, bem-vinda. Que bom. Agora nós vamos para a nossa meditação para essa coluna. Vamos juntos? Quem está aqui? De onde vocês estão falando? Estão prontos para a meditação? Quem já estiver pronto, vai se colocando numa posição que seja mais confortável. Se quiser, pode ir fechando seus olhos. E vamos fazendo 3 respirações,
inspirando pelas narinas e exalando pela boca, aliviando as tensões. Inspira pelas narinas, suavemente, e libera todo o ar pela boca, soltando tensões da cabeça, da mente, do corpo. Liberando, soltando todo o ar. O mais importante é a expiração. Soltar todo o ar. Vai soltando o ar. E vai levando a sua atenção para a sua coluna. Liberando todas as tensões da coluna, das vértebras, dos discos, liberando as tensões. Como se do seu coração de amor brotasse uma luz que se espalha pela coluna em direção à terra e em direção ao céu. E vai sentindo essa coluna iluminada de amor. E vai sentindo cada vértebra com amor, com luz, com mais saúde. E vai descansando e repousando todas as energias nessa luz da coluna. Isso, isso. Iluminando esse suporte da vida, suporte do corpo. Esse apoio de amor, de equilíbrio. Vai iluminando a coluna, lá da cervical, passando pela dorsal, pela lombar e pelo sacro. Iluminando tudo com mais amor. Iluminando todas essas raízes genealógicas do passado que estão atrás de você.
E vai soltando esse passado, iluminando ele e se desapegando dele. Vai soltando, liberando e honrando, dizendo para os antepassados: eu honro vocês. Eu honro vocês. Muito obrigada. E eu me libero de vocês. Que descansem em paz. Que descansem em paz. Eu deixo que os mortos enterrem os mortos. Que descansem em paz. Eu honro todos vocês. Obrigada, obrigado pela força da vida e do amor que chegou até mim hoje. Eu pertenço a esse sistema com amor. E me abro cada vez mais para me amar, sentindo que está dentro de mim o suporte, o apoio e o amor. Está dentro de mim. Eu tenho todo o suporte necessário que eu preciso dentro de mim. Eu sou responsável pela minha vida. Largo mão de ser a vítima e de apontar os culpados. Eu sou responsável pela minha vida e apenas pela minha vida. Deixo cada um com a sua vida. Abro mão de querer carregar o peso dos outros, a vida dos outros nas minhas costas. Eu abro mão. Escolho ficar apenas com a minha vida, que interage com a dos outros. Apenas interage, mas não carrega mais. Eu fico apenas com a minha vida, inteira, sob o meu suporte e com amor. Eu encaro com amor os meus desafios da vida. Todos me fazem crescer e evoluir. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu aprendo com eles. Essa é a minha missão. E eu me permito ter prazeres na vida, ter segurança no futuro, segurança financeira, me abrir para os prazeres da vida. Eu me abro. Aos poucos eu me abro, cada vez mais. Aos passeios, às danças, às músicas, à diversão, ao sorriso, ao abraço, ao beijo, à alegria, a um cotidiano que pode ser mais leve. Eu me abro para ser flexível na minha coluna,
na minha interação com os outros e com a minha própria vida, eu me abro. Largo mão das resistências e dos medos, de ser durona, rígida, inflexível. Eu abro mão. Eu escolho viver a vida com mais leveza. Com confiança. Eu confio na vida. Eu confio. Confio no futuro. Confio em mim. Eu confio. Largo mão das dúvidas. Eu tenho segurança. Eu confio em mim. Eu confio em mim. Eu confio em mim. Eu confio em mim. E se você já se sentir pronta, pode abrir os olhos, pronto. E pode ir voltando aqui agora, devagarinho. E vai se olhando, observando o ambiente, o contexto, como você está se sentindo. Vai percebendo que se as células e moléculas, se o corpo ele sente alguma coisa, alguma mudança, se abre para essa mudança interna. Esse é o nosso trabalho diário aqui nas meditações, é nos abrirmos e cada vez, cada meditação, ela vai aliviando uma parte, vai soltando e deixando ir uma parte. Mais saúde, mais qualidade de vida, mais bem-estar, mais amor, mais paz. E assim vamos, com mais harmonia, equilíbrio, juntos, juntos. Liberando as tensões, liberando o passado, liberando o que precisa deixar ir e nos abrindo para a luz e para o amor, para as coisas boas, para essa sensação. Conta aqui para mim como vocês estão se sentindo, como foi essa meditação para vocês. Estou me sentindo com bastante firmeza. Muito bom, obrigada. Obrigada pela presença de todos. E a todos que vão assistir também essa meditação depois, gratidão. Vamos para a nossa reza final, então. Gratidão, gratidão, gratidão. Com as mãos unidas na frente do peito, se você puder. Unindo o lado esquerdo, que é da energia feminina, o yin, a lua, o sensível, emocional, acolhedor, e o lado direito, da energia masculina, da razão, do sol, do yang, da força, unindo essas duas polaridades no centro do peito. No centro sentimos leveza, como diz Bert Hellinger, das constelações familiares. O caminho do meio é o caminho correto, como diz o budismo.
E unindo essas polaridades, nós nos conectamos mais com a vida. Saindo da consciência moral e adentrando uma consciência espiritual. Que todos tenham paz, que todos sejam felizes, que possamos nos conectar com o nosso guia interior, o amor incondicional de algo maior, a força dos nossos antepassados, a luz que alinha e reequilibra os nossos chakras e a paz que encontramos no centro vazio em que tudo há e tudo pertence pela lei do amor. Gratidão. Gratidão, Eunice. Gratidão a todos. Muita luz, hoje e sempre. Espero vocês amanhã às 8h30. Tchau.